então início a nossa palestra sobre o mercado de TI, a importância da experiência internacional. E para falar com a gente aqui hoje, nós temos o Marlon Gueiros, que ele é um desenvolvedor e empreendedor que está morando agora no Canadá. E ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência que ele está tendo e como é essa experiência internacional. Bom, obrigado. Bom dia para todo mundo aí que está aí assistindo a gente. Eu vou ligar minha câmera no início para vocês verem minha cara, mas eu já vou desligar ela porque eu vou compartilhar uma apresentação aqui, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui e a gente começa. Bem, só confirmando, vocês conseguem ver aí, ok, a apresentação? Conseguimos sim. Tá legal. Bom, então, é um tema bem interessante, né, que a gente vai falar hoje, que é essa experiência internacional do mercado TI. Eu até mudei um pouquinho o título ali, coloquei um luxo para poucos, porque é a primeira barreira que a gente tem que superar, né, quando a gente pensa em experiência internacional, né, você pensar que não é uma coisa que é só para aqueles que podem, que têm muito dinheiro, que têm os contatos, simplesmente não. Qualquer pessoa pode seguir uma experiência internacional, seja ela qual for. E aí nós vamos conversar agora, então, o que a gente vai precisar para isso e como que a gente vai fazer isso e que benefícios que isso vai trazer para a gente também, como que é. Aí eu vou contar um pouco da minha experiência ao longo desses anos todos aí, desde que eu me formei, né? Bom, quem é esse cara, né, que vai falar agora? Então, só para rapidamente, eu sou o Marlon Guedes, como já foi falado, né? Eu moro no Canadá desde 2011, tá? Eu trabalho com empresas estrangeiras já desde 2006, ainda quando eu morava no Brasil, eu já comecei a trabalhar com empresas estrangeiras. Eu participei da equipe que criou a plataforma Lattes. Eu achei relevante falar isso porque todo mundo aqui na universidade, né, a plataforma Lattes é bastante conhecida e bastante importante, inclusive para você conseguir bolsas para poder ir para o exterior, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa equipe que criou essa plataforma em Florianópolis durante o período do meu mestrado. E aí eu arquitetei, implementei a estrutura de TI de uma empresa, uma operadora de turismo, lá na Alemanha, que se chama Viturs, que é o braço alemão de um grupo suíço, Hotelplan, que é um grupo muito grande na área de turismo na Europa. Tá? Então, ali foi uma experiência muito interessante que eu tive de trabalhar com alemães. Isso me ensinou muitas coisas, né? Porque nós vamos falar um pouco disso também. Tem muitas diferenças culturais, né? A gente é brasileiro, a gente sabe como que a gente é, gosta de abraçar, tal, gosta de se atrasar. E aí você começa a trabalhar com alemães, como que é isso? Como que funciona, né? E aí tem vários aprendizados aí que a gente começa a perceber na nossa vida, né, com essa experiência. Eu sou uma pessoa que já tentou empreender algumas vezes na minha vida e, como vocês sabem, empreender não é uma coisa simples, né? Então, muitas vezes não deu certo, outras vezes deu. E atualmente eu tenho uma empresa aqui no Canadá, que se chama InnoHouse Consulting, e também eu sou cofundador da Wave Tecnologia, que é aí de Curitiba. O meu sócio mora em Curitiba e nossa equipe está toda no Brasil e agora nós estamos começando a nossa operação aqui no Canadá também, certo? Então esse é um resumo de quem sou eu. Antes da gente falar do mercado internacional em si, eu queria falar algumas palavrinhas da tecnologia da informação, que é o que a gente faz, né? Todos nós aqui somos de TI, né? E eu vou falar do ponto de vista pessoal, né? Cada um tem a sua experiência, mas eu vou falar do ponto de vista pessoal. Tecnologia da informação. Eu sou apaixonado por essa área de TI, né? Por quê? Juntou duas coisas que eu adoro, que é tecnologia e informação. Eu adoro tecnologia, sempre fui aficionado por isso, né? Quando eu vi meu primeiro computador lá em
no começo dos anos 2000. Naquela época não tinha toda a tecnologia que tem hoje disponível. Eu fiquei deslumbrado com aquilo e falei, é isso que eu quero. E informação, né? Desde muito pequeno eu sou muito curioso, adoro ler livros, histórias em quadrinho, pesquisas, seja lá o que for. Então, quando você fala, bom, tecnologia, que é toda essa maravilha que a gente vê, e informação, a quantidade de informação que a gente pode gerar através de tecnologia, gerar, gerenciar, analisar, eu só posso dizer que é uma coisa que me dá muita satisfação, muitas oportunidades e experiências de vida, né? E foi graças à TI, eu posso dizer, que eu pude realizar esse sonho de também estar no mundo, né? Estar conhecendo outras culturas, estar tendo essa experiência internacional que eu tive, graças à TI. Por quê? Porque, primeiro, que TI, na nossa profissão, ela é uma profissão que não tem fronteiras. Então, eu morando aqui no Canadá, eu tenho muitos amigos que são de TI, tenho amigos que não são de TI. Que são médicos, enfermeiros, advogados, que vêm do Brasil, chegam aqui e, infelizmente, não conseguem se colocar no mercado porque tem que fazer toda uma faculdade nova, tem que fazer toda uma validação. E nós que somos de TI, não. Você chega aqui, tem um emprego, você aplica, você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, tem experiência? Tem. É isso que precisa. Então, é uma profissão que não impõe barreiras para a gente nesse sentido, ela facilita bastante. E outra coisa muito interessante é que ela de uma certa forma, ela é multidisciplinar. Por quê? Quando você vai resolver um problema de TI, você vai resolver um problema sempre de alguma outra área, né? Geralmente. Também você vai resolver problemas de TI, mas geralmente, né? Então eu vou fazer um sistema, sei lá, para médicos, um sistema para o agronegócio, né? Então nós como profissionais de TI, a gente acaba tendo essa multidisciplinaridade na nossa cabeça, digamos assim, né? A gente é profissional de TI, mas ao mesmo tempo a gente sabe tudo de advocacia, porque eu fiz um sistema para advocacia, eu sei tudo sobre agronegócio, porque eu fiz, e assim por diante. Então, isso é uma coisa que me maravilha muito e isso abre muitas portas para a gente também, né? Em termos de experiência internacional, por exemplo, né? Então, porque você pode chegar num outro país e falar assim, não, eu entendo de agronegócio, eu entendo de TI, e a gente traz a nossa experiência para outros países que podem se beneficiar dessa nossa experiência e sem as barreiras de outras profissões. Isso é muito interessante. E aí, também quando a gente é um profissional de TI, né? E eu digo isso baseado na minha experiência, na minha própria experiência de vida, né? Quando você é um profissional de TI, você tem que ser uma pessoa que tenha uma imaginação sem limites. Por quê? Você vai ter que criar soluções, né? Soluções do nada. Então vem uma pessoa ali, eu preciso disso, eu preciso de uma solução assim assado. Você não tem nada para começar em termos de é diferente de você criar uma casa, né? Porque você tem que, quando você faz um sistema, por exemplo, ou uma solução, enfim, de rede, de hardware, são muitos detalhes que você tem que pensar, né? Então você tem que, do nada, imaginar essa solução. Você tem que ter uma capacidade de raciocínio abstrato muito grande, que é você conseguir visualizar coisas lá para frente que não existem, né? E isso não é uma coisa normal, comum, digamos assim, em todas as profissões, mas na nossa profissão isso é bastante requerido. E vocês vão entender o que isso tem a ver, então, com a questão de experiência internacional em breve. Capacidade de resolver problemas também, a gente tem que ter essa capacidade rápida de resolver problemas, né? Não dá para perder tempo, muitas vezes. TI é a base de tudo hoje em dia. E capacidade de improviso, porque nem sempre as coisas vão sair como planejado, né? Então, você tem que improvisar, né? Eu, muitas vezes, e isso é uma coisa que também tem as diferenças culturais. O brasileiro tem muita vantagem nesse ponto, tá? Eu percebi na minha própria experiência com os alemães quantas vezes que eles não conseguiram resolver rapidamente um problema porque a capacidade eles são muito por regra, né? A regra, não, nós temos que seguir o protocolo, isso e aquilo. Não, pessoal, a gente tem que resolver o problema. Vamos improvisar.
E aí a gente resolve o problema, porque às vezes é dinheiro que está rasgando ali quando o problema é muito sério de TI. Então, imaginação sem limites é uma coisa muito importante. E essa imaginação sem limites, aí eu trazendo também um pouco para a minha vida, o que que é? Eu sou uma pessoa que nasci no interior do Paraná, né? Eu não sei se tu, acho que a maioria talvez aí seja paranaense, mas enfim, eu nasci no interior do Paraná, eu morei muitos anos em Pato Branco, não nasci em Pato Branco, mas muitos de vocês conhecem, deve ter gente de Pato Branco aí talvez, que é uma cidade pequena, agora está obviamente mais desenvolvida, mas na minha época era não tinha a UTF-PR que tem hoje, não tinha faculdades, então é aquela coisa assim, não tinha internet naquela época. Como que você faz para ter uma imaginação de, nossa, eu quero um dia ir para o exterior, né? Então, assim, por que eu introduzi aquela questão de TI, a imaginação, você ter uma imaginação sem limites, né? Quando você trabalha com TI, porque para mim, pessoalmente, isso também me trouxe essa possibilidade de começar a imaginar coisas para minha vida pessoal, para minha carreira profissional. O que eu quero, né? Eu comecei já ter essa visualizar, enfim, ver onde eu quero chegar, né? Na minha profissão. E aí, naquela época, não tinha internet, então você tinha que ler revistas, né? Revistas de papel, né? Talvez tem gente que nem sabe o que é isso, mas e assim que você se informava, né? Aí começou a internet aos poucos, internet de escada na época, muito lenta, você tinha que esperar até meia-noite para acessar, porque era muito caro. Enfim, e ali você começa a sonhar também com outras possibilidades, começa a ver, nossa, tem tudo isso. Você começa, enfim, a perceber que existe um mundo que você pode explorar e para isso você tem que deixar a tua imaginação rolar solto. Então, é uma mensagem bem interessante que eu quero deixar hoje também deixa a imaginação rolar solto, né? Se você quer ter uma experiência internacional, deixa, não coloca limites para isso, porque se você colocar limites, aí você já limitou aonde você pode chegar antes mesmo de começar. Então, só para dar um exemplo aqui, eu saí lá de Pato Branco, e quem poderia imaginar, né? Eu sempre comecei a sonhar, como eu falei, fui morar em Florianópolis, que era um lugar que eu sempre quis viver, né? E esse foi o primeiro passo para eu chegar no meu sonho, que era de ter uma experiência internacional. Eu sempre quis morar no exterior, desde pequeno, desde antes de ter internet. Então, por algum motivo, eu sempre tive isso dentro de mim. Lá em Florianópolis, conheci muitas pessoas, eu fiz mestrado, trabalhei ali, como eu falei, com o pessoal da plataforma Lattes, então o pessoal já que tinha outras experiências de vida. E aí começou a surgir para mim oportunidades que em Pato Branco talvez não teria. Hoje acho que é mais fácil, mas naquela época não teria. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com uma empresa da Alemanha, né? Eu mesmo morando no Brasil. Eu lembro muito bem que naquela época eu estava trabalhando lá em Florianópolis, numa empresa, e eu recebi algumas propostas de emprego na época, né? Eu era mais novo e tal, e recebi várias propostas interessantes, empresas bem interessantes de Floripa e da região, e alguma coisa me dizia que eu não tinha que aceitar. E até que um dia surgiu, eu conheci uma pessoa lá que me propôs trabalhar com essa empresa da Alemanha. E aí, na hora, eu soube que eu tinha que dizer sim. E eu fui meio louco, inclusive, porque eu nem quis saber quanto que eu ia receber e nem quis saber como que se daria tudo isso, né? Eu só sei que ele me falou, olha, eu preciso de alguém na Alemanha que trabalhe comigo, com esse cliente da Alemanha, e daqui um mês tem que estar na Alemanha. Eu pensei, meu Deus do céu, eu estou preparado para isso? Então, aí você já vê, né? A questão das oportunidades. As oportunidades, elas estão aí. Agora, se eu não tivesse preparado para aquela oportunidade, ela teria passado por mim e eu não teria aproveitado. Então, felizmente, eu pude aproveitar. Eu encarei o desafio e fiz a minha primeira viagem internacional para a Alemanha na época. E mal sabia falar inglês, eu sabia falar inglês, mas eu encarei e fui. E foi muito bom, foi bem legal. Eu conheci muita coisa diferente e aí eu comecei a perceber
todo um mundo novo que existia, né, para a gente explorar. Porque às vezes a gente está aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, ali no interior do Paraná, digamos, e aí a gente não tem noção do que tem para fora daquilo ali, né? Tipo, como as pessoas são, como elas trabalham. Então, esse trabalho na Alemanha, para mim, foi muito, abriu muito a minha cabeça, meus olhos para outras oportunidades, inclusive. E aí eu comecei a colocar em prática outro sonho, colocar em prática não, planejar, digamos assim, né, a realização de um outro sonho que era morar no Canadá. Por muito tempo eu quis morar no Canadá, né? Eu via fotos e assim eu sonhava com aquilo. Então, em 2011 eu felizmente consegui realizar esse sonho e me mudei para o Canadá, né? Inicialmente eu me mudei para Ottawa, que é a capital do Canadá, e há 4 anos agora eu moro em Montreal, que fica no Quebec, que é o lado que é a província francesa do Canadá. E embora aqui em Montreal é muito bilíngue, digamos assim, né? É inglês e francês. Então, indo mais então para essa parte prática, né? De a experiência internacional. Eu quis falar um pouco disso, o que eu falei até agora, então é o que essa questão da gente sonhar, da gente deixar a nossa imaginação rolar solta e não colocar esse limite, né? Eu quero ter uma experiência internacional, então não importa o que seja, vai atrás, tá? E para isso a gente precisa ter um projeto de carreira, né? Eu sempre digo que no meu caso, o meu projeto ele foi meio que acontecendo. Eu mais ou menos eu sempre quis, sempre soube onde eu queria chegar, mas foi meio que acontecendo, né? E como que é esse projeto de carreira? Que foi meio que acontecendo comigo. Mas se eu posso dar um conselho para vocês, já crie esse projeto desde já, tá? Crie esse projeto, já imagine, já pesquise onde eu quero chegar. Você vai precisar então do quê? Primeira coisa, de um objetivo. Eu tenho claro onde que eu quero chegar, né? Eu quero ter uma experiência internacional, eu quero morar no exterior, eu quero simplesmente passar um tempo no exterior, eu quero estudar no exterior, né? Então, defina isso para você, tá? Que é algo que eu tinha internamente, eu não tinha um projeto, mas eu tinha isso claro de uma forma meio que inconsciente. Quais os requisitos? O que eu preciso para chegar lá, né? Então, coloca no papel, né? Bom, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu vou até dar alguns exemplos depois, e aí fica mais claro. Prazos. Quando que eu vou completar cada etapa? É muito importante essa questão dos prazos, porque se você não coloca um prazo, aquilo não acontece, né? Então, é interessante você saber quando que cada coisa vai acontecer, que cada passo vai acontecer, quando que você quer que cada passo aconteça, né? Porque você tem que colocar um objetivo, uma meta, digamos assim, né? O que ou a quem vai poder me ajudar então, nesse processo? Então, várias pessoas vão poder te ajudar, né? Ou outros recursos. E daí, obviamente, né? Só sonhar não é o suficiente. Você tem que colocar a mão na massa, né? É mãos à obra. É o que vai fazer a diferença, né? Então não adianta planejar e não fazer. Eu, eu conheci muitas pessoas, né? Que sempre vieram conversar comigo, né? Por conta dessa questão de morar no exterior e tal. Ah, eu queria morar no exterior e tal. E aí, quando você fala tudo que a pessoa tem que fazer, a pessoa meio que desanima, né? Porque talvez a pessoa achava assim que é uma coisa que é só querer, não é, né? Então, vamos aqui, eu vou dar alguns exemplos aqui com relação a que tipo de experiência internacional você pode ter, né? Que tipo de objetivos você pode definir para você. E aí você pode ir do mais simples até o mais avançado, digamos assim, né? Você pode ter uma experiência de au pair, que é uma experiência onde você vai morar com uma família, né, no país, digamos, né? Você vai morar com uma família canadense e, e você vai cuidar dos filhos dessa família, por exemplo, né? Então vai ser babá, praticamente. Não só mulheres, né? Homens também podem, embora eu acho que seja até não comum, não muito comum, enfim. Mas é uma experiência que eu conheci algumas pessoas aqui e é interessante. O inglês, no caso aqui do Canadá, ou outro idioma em outro país, se desenvolve muito rápido, porque você tem contato direto, todo o tempo todo, com a família, com as crianças, né? Muitos contatos também.
Muitas vezes a pessoa aproveita para estudar, ao mesmo tempo que faz isso. Então, é uma experiência que é válida também, né? Vai depender do objetivo de cada um. Você pode ter essa experiência de estudar, então, seja lá desde do ensino médio, que não é mais o caso do pessoal aqui, né? Enfim, está todo mundo na graduação, mas fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E uma coisa que eu posso dizer não é difícil conseguir um mestrado, um doutorado, porque aqui no Canadá mesmo, eles estão muito à procura de alunos internacionais, muito, porque o pessoal daqui mesmo não tem essa mesma vontade, muitas vezes, porque como a vida aqui ela é mais fácil, digamos assim, né, a desigualdade social é menor, a pessoa não precisa necessariamente ter um mestrado, um doutorado para poder ter um emprego bom e ganhar bem. Então, a procura é menor. Então, eles são muito abertos a estudantes internacionais por conta disso. Tá? Então, não é difícil. Outra opção seria você tirar um ano sabático, né? Quem pode fazer isso, claro, porque isso requer recurso financeiro. Mas é uma ideia interessante, porque você aprende muito aí. Cada ano sabático, vamos dizer assim, tem o seu objetivo específico, né? Mas normalmente você vai para conhecer outras culturas, eventualmente fazer um curso numa área não relacionada, enfim, fazer um curso específico, né? Fica aberto, é flexível, né? Então você pode também ter essa experiência aí que vai contar muito profissionalmente e pessoalmente, né? Outra opção é de fazer estágio, tá? Então, na universidade, com certeza, a PUC, né, as universidades em geral, têm parcerias com empresas ou até com outras universidades, enfim, tem programas, né, de colaboração entre os países. Vale a pena dar uma olhada, porque um estágio também é muito interessante, é algo que fica no currículo que vai valorizar muito. Tá? Então, estágio numa empresa como Google, Microsoft, ou mesmo com empresas que não sejam tão conhecidas, mas que vão proporcionar uma experiência muito, né, como foi o meu caso, que eu trabalhei com a empresa, a Viturs, que é uma empresa que não é muito conhecida aqui, ou no Brasil, digamos, mas é conhecida na Alemanha na área de turismo. E é uma empresa bastante inovadora na área de turismo. Então, foi uma experiência fenomenal para mim. Aí, uma outra experiência interessante, que foi como eu comecei, que é o trabalho remoto. Então, eu comecei no Brasil, trabalhando remotamente para essa empresa da Alemanha, por exemplo. Então, isso também é algo muito interessante, porque você não está morando em outro país. É claro que é uma experiência diferente, mas você não está morando lá, então, teu dia a dia não é no outro país. Mas você está em contato com pessoas de cultura diferente, outro idioma, né? Você está se expondo para o mundo de uma certa forma, certo? Então isso vai dar muita experiência para você. E, por exemplo, né, no meu caso, o que aconteceu? Eu, trabalhando remotamente do Brasil, eu fiz várias viagens para a Alemanha, né? Todo ano, eles me levavam para a Alemanha para eu poder para que nós podemos discutir os projetos, fazer essa interação pessoalmente, né? Que às vezes a distância não é tão fácil, então eles sempre me convidavam. Não, todo ano eu ia para a Alemanha, ficava um mês lá, geralmente, né? Convivendo com eles no escritório. E ali foi também onde me deu uma boa experiência, né? Que daí você começa a viajar, ter essas viagens de trabalho internacionais mais constantes, você começa a ficar mais habituado com isso, as coisas começam a mudar, a como você percebe tudo ao teu redor, né? Então, você já não está mais naquele teu mundinho ali do interior, no meu caso, do Paraná, e você começa a perceber todo esse mundo que existe, né? E isso mesmo trabalhando remotamente. Do Brasil, eu pude experimentar todas essas coisas, tá? É claro que é diferente de morar, né? E aí a outra opção que você tem de experiência internacional é a imigração, que também é o meu caso, né? Em 2007 eu decidi iniciar o processo de imigração para o Canadá e foi um processo que demorou 2 anos e meio, mas em 2011 então aí eu me mudei para cá e não me arrependo, mas isso vai de cada um, né? Eu conheci muitas pessoas aqui no Canadá que vieram, adoraram aqui, mas não queriam morar aqui. Eles queriam voltar
no Brasil, depois dessa experiência aqui, e seguir sua vida no Brasil, perto da família. Então tem essas questões para você considerar também, né? Não é fácil, né? Ficar longe da família, principalmente. Mas há formas de contornar tudo isso, né? Você pode sempre ver, você vai estar sempre visitando o Brasil, obviamente, uma coisa que eu fiz muito. Você pode receber visitas dos seus familiares, você dá oportunidade para os seus familiares conhecer outro país, né? Eu conheço pessoas que imigraram, depois o resto da família veio também, porque viram que era legal, era interessante para eles. Enfim, são vários pontos a, a se considerar, né? Quais os requisitos necessários, então, para você ter essa experiência internacional? Aí você, dependendo do que for o teu objetivo, que a gente viu ali antes, você vai ter requisitos diferentes, né? Mas, sem dúvida, um dos principais, independente do que você for fazer, é o idioma, né? Então, por exemplo, um tempo atrás eu tinha um blog onde eu falava muito da vida aqui no Canadá e de outras coisas, e eu recebia muitos comentários do pessoal perguntando assim, eu quero morar no Canadá, precisa falar inglês? Eu pensava assim, como assim? Precisa falar inglês, né? Enfim, para você ver como às vezes não é claro isso, que é preciso, o idioma é essencial, e sem você falar o idioma do país, a tua experiência não vai ser tão boa, né? Vai ser complicada, a integração não vai ser boa. Aí você tem que ver outros requisitos que sejam necessários aí para você. Então vai depender. Eu preciso terminar a graduação. Então se você fazer uma pós-graduação no exterior, se o teu objetivo é esse, bom, aí sim, eu preciso terminar a minha graduação. Eu quero imigrar, mas eu quero imigrar numa situação melhor. Bom, então eu vou primeiro terminar uma pós-graduação aqui no Brasil, fazer um mestrado ou um doutorado, e daí depois então eu vou fazer a imigração para esse outro país, né? É, onde que daí vai depender do caso, né? Se aquilo que você vai fazer, você ter uma pós-graduação vai contar ou não. No meu caso, por exemplo, como eu fiz o processo de imigração, eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e a pós-graduação, esse mestrado, me deu muitos pontos, né, na época. Então, para se qualificar, digamos, a imigração. Então, você tem que vai depender de cada caso. Mesma coisa, pesquisar cursos e empregos. Então, assim, é preciso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: eu queria estudar no Canadá. Você sabe uma universidade boa? Eu falo assim, para falar a verdade, não, porque eu não estudo, né? Eu trabalho, eu moro no Canadá, eu trabalho no Canadá. Então, o que acontece? A pessoa vai ter que ir atrás e pesquisar qual é a universidade que eu quero estudar, ou que tipo de trabalho eu quero. Deixa eu pesquisar os sites de emprego no Canadá, os sites de emprego nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, né, um site muito famoso que o pessoal do TI conhece, pelo menos o pessoal de desenvolvimento de software, é o Stack Overflow. E o Stack Overflow tem uma seção trabalho, de trabalhos disponíveis, né? Que é muito interessante, né? Tem muita coisa, muito trabalho mesmo. Dá para escolher o que você quer fazer. Claro que tem os requisitos, né? A questão do visto geralmente pode ser um problema, vai depender da empresa se disponibilizar a ajudar, mas tem muitas empresas que sim, que a mão de obra é escassa, tá? A mão de obra no exterior é escassa. Então existe muita possibilidade. Pesquisar os países, as cidades é tá? Porque, por exemplo, né, aqui no Canadá, só para vocês terem uma ideia, que hoje foi o primeiro dia de neve, agora há pouco caiu neve. E nós estamos em outubro, não é inverno ainda, né? Então, é preciso pesquisar para você saber. Bom, eu aguento 4, 5 meses debaixo de neve? Nem todo mundo aguenta, sinceramente. É difícil, viu? Eu posso testemunhar que não é fácil. Chega lá por janeiro, você está xingando até a mãe por causa daquele frio de -30, -40. Mas tem outros aspectos que compensam, né? Então, é importante pesquisar o país, a cidade, né? Referente a vários quesitos, né? Inclusive esse do clima. Qual é a documentação necessária, né? Outra coisa que as pessoas chegam para mim muitas vezes e falam assim, como que eu faço para imigrar? Vixe, essa pergunta é muito
genérica, né? Tem muitas coisas, né? Então, e uma das coisas é você ver qual é a documentação necessária, que geralmente, dependendo do caso, é muita coisa. Se for uma imigração, como eu fiz, são quilos de papel, vamos dizer assim, que você vai ter que mandar. Agora, se for você fazer um ano sabático, aí só precisa tirar o visto para os países que você vai visitar, né? Então, depende. Então, qual é a documentação que eu preciso, tá? É bom ter isso claro. Eu preciso de experiência profissional, então tenta ver isso, verificar se você precisa dessa experiência profissional para você poder fazer aquilo que você quer fazer no exterior, chegar naquilo. Por exemplo, eu imigrei e no Canadá, na época, eu acho que até hoje, inclusive, ainda tem isso, era um sistema de pontos, tá? Então, você ia preenchendo um questionário e aí ele vai dando pontos para você. E uma das questões, por exemplo, é a experiência profissional. Quantos anos de experiência profissional você tem na tua área, né? E daí, geralmente, os países têm uma lista de profissões que são válidas, digamos assim. E isso, para mim, me deu muitos pontos, porque eu tinha experiência profissional, então facilitou para mim. Então, mas se você vai fazer um curso fora do Brasil, aí já não é necessário ter experiência profissional. Então, mais uma vez, tenha no papel tudo que você precisa fazer para o teu caso, tá? E recursos financeiros, né? Não precisamos nem falar que tudo hoje demanda dinheiro. Então, para isso, você vai ter que levantar quanto que eu vou precisar de dinheiro ou como que eu vou conseguir esse dinheiro, né? E aí você vai atrás de ter essa grana, né? Quando eu resolvi migrar, eu tive que fazer vários ajustes na minha vida para conseguir juntar dinheiro, até porque o processo de migração canadense exigia uma certa quantia de dinheiro. Então não tinha opção, eu tinha que ter aquele dinheiro. E aí eu vendi o carro na época, fiquei a pé mesmo, né? Falei assim, bom, vou ficar um ano e meio a pé e para economizar o máximo de dinheiro possível e poder garantir essa parte do processo e chegar aqui também e ter dinheiro, porque você chega aqui, você está num país diferente que, enfim, não é tão fácil que você chega ali e fala, pai, mãe, tô com esse problema, e o pai vai lá e ajuda com um dinheirinho, ajuda a pagar o aluguel. Não, não é assim. Até porque vai ser, por exemplo, aqui no Canadá é em dólar, é tudo mais caro, então é preciso estar preparado, tá? Outro ponto importante, prazos, é muito importante isso, tá? Então, assim, quando eu quero ter essa experiência, tá? Quando que eu quero que isso aconteça? Tá? Eu quero que isso aconteça depois que eu vou me formar na faculdade e vou para o exterior. Então, começa já a planejar. Quais os passos que eu posso levar em paralelo, né, daqueles requisitos anteriores que a gente viu ali? Bom, então eu preciso estudar o idioma, eu preciso estudar inglês, eu preciso verificar a documentação, eu preciso terminar minha graduação. Então, bom, eu vou terminar a graduação até essa data, eu vou estudar inglês, eu vou atingir um nível mínimo do inglês até final do ano, por exemplo, e assim por diante, né? Porque para alguns casos, como o processo de imigração, você precisa provar o teu nível de inglês, ou para você fazer uma pós-graduação, tem que ter um mínimo de inglês também, tá? Ou inglês no caso do Canadá, né? Ou francês ou alemão, enfim, dependendo de onde você for, tá? Quanto tempo que demora a documentação? É um ponto que muitas pessoas esquecem, mas a documentação com os consulados às vezes é demorado, certo? Então, às vezes você tem que mandar a documentação para a universidade lá do outro país, e daí eles vão te mandar alguma coisa de volta, enfim. Tem todo um protocolo que você tem que seguir em termos de documentação que você tem que saber. Bom, eu vou demorar 6 meses para juntar toda a papelada. E no caso meu de imigração, indo para o Canadá, olha, demorou, viu? Alguns meses para juntar toda a papelada, porque eu tive que ir atrás de empregadores meus que eu já não trabalhava mais, para pedir algumas coisas, tive que ir atrás de universidade, tive que ir atrás de, como que chama, é o background check, né, da polícia, ou certidão negativa, né, da Polícia Federal, por exemplo. Então tem todos esses detalhes, né? Quanto tempo que eu vou precisar para juntar os recursos financeiros, né? Então, bom, eu tenho 2 anos no meu prazo, então em 2 anos, como é que eu posso juntar esse dinheiro, né? Fazer um planejamento para isso. E quanto tempo para conseguir uma bolsa, né? Então, eu acho que no Brasil agora, se não me engano,
tá meio difícil conseguir bolsas para o exterior, mas um tempo atrás tinha muita bolsa, né? E tinha o programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. Eu conheci muitas pessoas aqui no Canadá e também na Europa, quando eu estava lá, muitas pessoas que vieram pelo Ciências Sem Fronteiras, ficaram um tempo estudando. É um programa muito interessante, porque a pessoa estuda inglês por um tempo, estuda na universidade, seja lá o que ela estiver fazendo, e depois volta para o Brasil, né? E muitas dessas pessoas que eu conheci voltaram para o Brasil assim, super bem colocadas, por conta dessa experiência. Além de todos os contatos e amigos que fizeram, né, no exterior. Então, a bolsa, vocês vão precisar provavelmente do currículo Lattes, né? Então, eu comentei no começo, antes, para poder conseguir uma bolsa do CNPq, por exemplo. Tá? Então, tá aí mais algo para se considerar. Recursos, né? Que recursos que eu vou precisar nesse processo? Então, aí você vai ter que saber quem que pode me ajudar, tá? Professores de inglês, professores de universidade, uma assessoria de imigração, uma agência de viagens, conhecidos com experiência. Então, assim, você tem que ver quem são essas pessoas, aí você tem que fazer esses contatos, tá? E ir atrás, tem que ir atrás, sem vergonha mesmo, pedir ajuda. A gente não faz as coisas sozinho, né? A gente vai até um certo ponto sozinho, mas depois você precisa de ajuda. Por exemplo, a assessoria de imigração é uma coisa que pode ajudar, mas tem um custo, né? Eu nunca precisei usar uma assessoria de imigração, porque a documentação aqui do Canadá sempre foi muito clara para mim. Mas aí depende de cada um, né? Tem gente, não, eu não quero me incomodar com isso, contrata, mas é algo a se considerar, porque tem um custo e não é baixo também, tá? Recursos úteis, blogs e canais do YouTube. No meu caso, quando eu estava querendo imigrar, em princípio, eu ia imigrar para a Austrália. E aí eu estava pesquisando muito, muito blogs, e, enfim, na época o YouTube, acho que nem existia o YouTube na época, na realidade. E eu lia muito, né, sobre isso. E aí um dia eu achei um blog pessoal brasileiro aqui no Canadá e me apaixonei pelo Canadá vendo aquilo. E aí decidi, não, eu vou para o Canadá. E aí comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar blogs e tal, sites, como está ali, né? Sites de empregos, até sites imobiliários para ver como que é a realidade de aluguel, essas coisas, né? Hoje em dia tem muito aplicativo para praticar o idioma, né? Que tipo de investimento eu vou fazer para guardar o dinheiro? Então, todos esses recursos, né? A questão do blog é interessante porque eu conheci muitos dos meus amigos hoje através do blog, ainda quando eu estava no Brasil pesquisando, né? Então, pelo menos uns 3 amigos que eu tenho aqui, eu segui o blog deles, cheguei aqui, a gente acabou se conhecendo e viramos amigos, e até hoje, né? Então, é muito interessante. Essa questão dos investimentos foi bem interessante também, porque na época que eu comecei a guardar dinheiro, né, aquela coisa, eu comecei a estudar sobre investimentos também. Então, aprendi ali bastante sobre investimentos, que me foi útil não só na imigração, mas também na vida pessoal, digamos, né. E aí, como eu falei, é pôr a mão na massa, né. Vai ter que colocar o cheque em cada um dos pontos que você levantou anteriormente, tá? Então, estudar o idioma diariamente, tá? Esse é um ponto que eu friso para todo mundo, tá? Estude o idioma todos os dias. Se não estudar todos os dias, não vai aprender. Essa é a minha experiência, tá? E olha, muitas pessoas que vieram até mim falar, porque eu vou começar a estudar, não sei o quê. Eu vou estudar 2 vezes por semana. Geralmente a pessoa, depois de 3 meses, para, porque não vê progresso. Mas estudar 2 vezes por semana não é o suficiente. Você tem que estudar todos os dias. É melhor estudar 20 minutos por dia do que estudar 2 vezes por semana, sei lá, durante 3, 4 horas, tá? Acredite, é a minha experiência e é o que eu tenho visto, tá? E, enfim, e aí fazer cada uma dessas coisas aí que você levantou para que aconteça, tá? Assim, não vai ser fácil esse processo, seja lá qual for o objetivo da experiência, mas você tendo um projeto para isso, vai dar certo. A chance de dar errado é muito pequena, tá? É só ter um projeto e ter dedicação que vai dar certo.
Então, eu vou comentar um pouco agora sobre como que é um pouco essa experiência internacional, tá? Quando você chega no outro país. Porque quando você decide ir, você tem aquele deslumbramento, né? Vai ser tudo mil maravilhas, mas nem sempre. Então, você vai ter a tua zona de conforto desafiada, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, né? Um exemplo tradicional, vamos dizer assim, que a gente comenta com todos os amigos que moram aqui. Você chega no país, você não sabe como que faz para pegar o ônibus, que é uma coisa muito trivial, né? Em Curitiba, você entra no tubo, vê para onde você quer ir e vai. Agora aqui, como que funciona? Eu entro na frente ou atrás? Como que paga? Ah, mas não tem cobrador. E aí, como que faz? Quem que cobra? É, enfim, tem vários detalhezinhos, né? Por exemplo, aqui no Canadá, aqui em Montreal, você não, o motorista que recebe o dinheiro, por exemplo, e ele não te dá troco. Aquilo que você passar para ele, ele joga para a caixinha dele e deu. Não tem troco. Então é bom você chegar com o dinheiro contado ou fazer o cartãozinho. Enfim, você vai ter que aprender a se virar, né? Porque não tem outro jeito. Ou você se vira e aí vai dar um impacto. Os primeiros momentos dá um impacto, dá medo, dá um desconforto, né? Mas isso vai ter o seu benefício depois. Muitas vezes vai ter um impacto por conta das diferenças culturais, tá? Isso aí é bem, para nós brasileiros, é bem claro. O brasileiro gosta de abraçar, de tocar, de fazer piada, né? Enfim. E outras culturas não são assim, né? Então, comigo, com os alemães, foi assim. No começo, você fica meio assim, e agora? O que eu posso falar? O que eu não posso? Né? Às vezes fala uma coisa, fica aquele clima. Tipo assim, não, é isso aqui não se fala aqui. Enfim, coisas assim, né? Você vai encontrar uma pessoa, você já vai dar um aperto de mão. Oh, peraí, mas você nem conhece? Como assim? Acontece, tá? Então, são as diferenças culturais. Nos primeiros momentos você tem esse impacto, até você se adaptar àquilo, tá? E daí você começa a perceber, eu sempre falo assim, o pessoal fala que os alemães, os europeus são muito frios. Não são frios. Eles são diferentes, tá? A forma como eles demonstram afeto é diferente do brasileiro, né? O brasileiro é muito efusivo. O alemão, não. Só que eu tenho amigos que, meu, são amigos para a vida, né? Que são alemães, né? Amigos meus que vieram me visitar no Brasil, vieram me visitar aqui no Canadá, né? Que a gente já viajou juntos, tiramos férias juntos pelo Brasil, pela Europa, e são alemães, né? Frios, entre aspas, né? E vou te contar, viu? O alemão gosta de festa, então alemão e brasileiro dá certo, viu? E, enfim, outras nacionalidades também. Eu tive experiência eu tenho amigos de outros países também, né? Trabalhando né, e com essas empresas internacionais. Você conhece gente de todo lugar aqui no Canadá. Cada um tem o seu detalhe, né? Tem o seu traço de personalidade. E é muito legal tudo isso. Uma outra coisa interessante nos primeiros momentos é que há um deslumbramento, por exemplo, principalmente se você vai estudar e tal, você tem amigos, né? Da escola e tal. Você vai ter festas e vai ter aquele deslumbramento inicial, tá? Ah, isso e aquilo. Isso depois se acalma, tá? Então, depois se acalma e você entra num ritmo mais moderado, vamos dizer assim, né? Claro, isso depende muito de pessoa a pessoa. Outra coisa interessante que acontece é que tudo é novidade, né? Você chega no outro país, até ir no mercado é novidade, você quer tirar foto, quer mostrar para a família, para os amigos, tudo é novidade, tudo. É aquela coisa que você está atento a tudo, né? E também uma coisa que muitas vezes acontece nos primeiros momentos que você está no outro país putz, eu não sei falar esse idioma. Eu estudei tanto, mas quando chega na hora do vamos ver, você tem que fazer uma ligação por telefone, por exemplo, aí, meu Deus, o que essa pessoa está falando? É muito comum isso. Eu vi de muitas pessoas isso, que chegam aqui e falam assim, nossa, eu cheguei aqui, eu achava que eu sabia falar inglês, não entendi nada que o cara falou. É normal isso, né? Até porque no Brasil a gente não tem essa oportunidade de praticar. Hoje com a internet fica mais fácil, tem muitas possibilidades, né? Muitos aplicativos, sites, enfim, os filmes, as séries, tudo isso são recursos para a gente praticar e chegar aqui mais preparado. Depois, então, desses primeiros momentos, eu citei só alguns pontos ali.
Aí vem a rotina. Então, aí você começa a perceber a vantagem dessa experiência internacional, tá? Quando a gente fala assim da experiência internacional em TI, no mercado de trabalho, ela tem muito a ver com a tua experiência pessoal que você vai ter, né? Então você começa a ter a tua zona de conforto expandida, né? Ou seja, você encara as coisas, não importa, é uma coisa nova, não importa, eu encaro. Isso vai se traduzir quando você voltar para o Brasil, por exemplo, e for achar um emprego, né? Você vai ter um diferencial em relação a outras pessoas que nunca saíram do Brasil, talvez. Claro, isso é muito pessoal, mas você se deu uma oportunidade de expandir a tua zona de conforto e de ser mais maleável, digamos assim. Você vai começar a apreciar diferenças culturais, isso eu acho que é importantíssimo. Aqui no Canadá é muito diverso, né? As empresas têm aqui o preconceito não é aceito de jeito nenhum, né? Nem piadas, nem brincadeiras, porque aqui tem gente do mundo inteiro e todo mundo é diferente, cada um do seu jeito, né? E você começa a apreciar, você começa a perceber, meu, então nem todo mundo é daquele jeito que eu conhecia lá no interior de Pato Branco. Não, não é. Tem gente que se veste assim, tem gente que fala assim, tem gente que se comporta assado. E você começa. Eu fiz muitos amigos diferentes aqui e se tornaram muitos amigos meus. E a gente conversa, nossas conversas muito legais, porque daí eles falam da experiência deles, eu falo da minha, porque no Brasil é assim, assado. Ah, não, porque lá é assim. E, enfim, e você vai aprendendo muito, né? E é bom para os dois lados, né? Então, quando eu teve uma época que eu participei muito de um site chamado Couchsurfing, que, embora é um nome estranho, mas eu fiz muitos amigos ali porque havia encontros na cidade, né? Pessoal que está viajando, passando pela cidade, a gente se encontra e, e aí você conversa, você conhece, você faz amizades, enfim, é muito interessante essa parte das diferenças culturais. Vai ser aprendizado constante, tá? E isso, nos primeiros momentos vai ser mais, mas depois vai continuar. Então, você está num outro país, é diferente. Não é diferente de você nascer no país, né? Você nasce no país é meio que automático, tudo vai acontecendo. Aqui não, aqui mesmo depois de anos você ainda vai estar aprendendo, tá? Você vai estar aprendendo com relação ao teu colega de trabalho, por exemplo, com relação à forma como as empresas trabalham. Cada empresa tem, aqui no Canadá, cada empresa tem um CEO lá veio de um lugar diferente, então cada empresa tem a sua cultura. Então, são aprendizados constantes. E aí você começa a perceber que você está se tornando mais resiliente, né? Que significa o quê? Significa que você está mais forte, você resiste a mais pancadas, vamos dizer assim. E isso vai ser muito importante, claro, morando no exterior, mas se você voltar para o Brasil, por exemplo, né, digamos, numa empresa de TI que passe por um momento de pressão por conta de algum projeto, enfim, ou um desafio novo que é lançado para você, você vai ser muito mais resiliente, você vai ser muito mais forte, vai ter essa capacidade. Por quê? Porque quando você chegou aqui no exterior, você teve que engolir muito sapo, por exemplo. Você teve que passar por muitos momentos que não vão ser fáceis, né? E tem muitos momentos que não vão ser fáceis. Por exemplo, solidão e saudade é uma coisa que pega muita gente. Você está longe dos amigos, está longe da família. Só que você aprende a lidar com isso, né? Claro, tem gente que fala, não, eu não quero lidar com isso, e volta. Mas tem gente que, não, beleza, vamos aprender. Você aprende a lidar com isso. E quando você aprende a lidar com isso, quando você volta para o Brasil, digamos, ou mesmo que não volte, mas enfim, você começa a aprender a lidar com diversas situações que vão surgir na tua carreira profissional mesmo, entendeu? Que não vão ser fáceis. E aí, claro, né, você começa a fazer também amigos de verdade, né? No começo era só festa, aquela coisa, mas aí depois você começa a perceber, bom, quem são meus amigos de verdade? Aí tem aquele cara lá, aquele árabe que você conheceu lá, que, meu, o cara é meu amigo de verdade. Tem o chinês, tem o japonês, enfim, pessoas de mundos totalmente diferentes que se tornam teus amigos de verdade mesmo, né? Eu coloquei um cachorrinho aqui, mas eu tô falando que o cachorro é um amigo de verdade, geralmente, né? Mas você faz esses amigos de verdade, né? Que você tem para a vida. E eu fiz amigos assim, né? Não vai ser talvez a maioria, você vai ter muitos conhecidos, mas você vai fazer muitos amigos bons
que vão ficar para a vida. E aí as coisas começam a ser não tão novidades, né? Já, conforme você vai vivendo o dia a dia, né? Você vai passar correndo pela Torre Eiffel e não vai nem olhar. E isso aconteceu comigo quando eu cheguei na Alemanha a primeira vez. Eu fiquei num lugar que era perto de um castelo, aquele castelo que eu coloquei na primeira foto lá. E, nossa, eu fiquei deslumbrado, eu queria tirar foto o tempo todo, né? E depois de muitos anos indo para lá, às vezes você passa por lá que nem olha, né? Então você começa a perceber, nossa, a gente começa a ficar mais exigente em termos de novidades, sabe? Né? Tem certas novidades que já não são aquela coisa toda para nós, porque você começa a ver muitas coisas. Você vê muitas coisas quando você está fora, quando você vai de um país para o outro, por exemplo, né? Principalmente quando você vai em vários países. E claro, né? Você vai perceber que você vai começar a ficar fluente no idioma. Isso é muito legal porque a tua experiência vai ficar muito melhor. Tanto quando você estiver no exterior, quanto você estiver trabalhando numa empresa de TI e você tiver que resolver alguma coisa com alguém de fora do país, né? Você vai ter essa carta na manga que vai te valorizar teu passe, vamos dizer assim, né? Vai valorizar teu passe porque você vai ser uma pessoa com algo a mais que muitas vezes no Brasil a gente sabe que não tem. Né? Existe uma deficiência em termos de educação, sabe? E a parte do idioma fica muito a desejar muitas vezes, né? Tem melhorado, mas eu digo pela minha época, né? Principalmente, era era muito básico. Não tinha como você saber falar inglês, por exemplo, para poder falar com alguém no telefone, fazer uma reunião. Hoje em dia, né? Isso é muito comum. Então, você tem que estar preparado, né? Então, depois de um tempo aí fazendo esse morando no exterior, você vai ter essa fluência aí que vai ser uma sensação muito boa. Pode acreditar. E agora eu vou falar um pouco como que são vistos os brasileiros no exterior, tá? Os pontos positivos aqui eu vou coloquei aqui, tá? O brasileiro é visto como criativo, tá? Isso aí já muitas pessoas me falaram isso, tá? Porque a gente tem uma capacidade de improviso muito grande, né? Afinal, a vida no Brasil a gente sabe que não é simples e é preciso se virar nos 30 muitas vezes, né? Então é preciso criatividade, né? E muitas vezes você tem que resolver um problema, você está trabalhando numa empresa de TI no exterior, você tem que resolver um problema. Os brasileiros, eles geralmente se dão muito bem nessa hora, porque eles têm criatividade para dar um jeito. É o tal do jeitinho bom, né? Os brasileiros também são conhecidos como trabalhadores, né? Porque, e eu vou falar uma coisa, né? No Brasil, o ritmo de trabalho é muito maior que no exterior, que aqui no Canadá ou na Alemanha mesmo. Então, assim, o brasileiro não tem preguiça de trabalhar, no geral, sabe? É o que a gente vê, é o que o pessoal fala, é o que o pessoal já falou para mim muitas vezes, tá? Não, eu gosto do brasileiro porque eles, se precisar ficar além do horário para resolver o problema, eles ficam. E isso é verdade, eu pude presenciar isso. Muito alegres, né? Então, o brasileiro é conhecido por isso, em geral, e tá sempre de boa, né? Sorrindo e fazendo piada. Então, claro, né? Tem que cuidar com as diferenças culturais, né, com certas regras sociais, vamos dizer assim, do local, mas o brasileiro se adapta muito bem. Né? Tem o próximo ponto aí, fácil adaptação. O brasileiro se adapta demais à vida no exterior. Né? Só basta você olhar os blogs que tem por aí de brasileiros ou os canais no YouTube. O pessoal se adapta. O brasileiro é flexível. Né? O brasileiro é bastante flexível. O brasileiro se integra muito bem com a cultura local, tá? E, porque, por exemplo, existem certas culturas que eles vivem em guetos, né, vamos dizer assim, que seriam, né, são aqueles grupos locais deles, assim, não, o chinês, por exemplo, o chinês vive em Chinatown, né? Toda cidade tem Chinatown, por quê? Porque eles entram juntos e não falam inglês, por exemplo, aqui no Canadá, né, tem chineses que não falam inglês, só falam chinês mesmo e vivem como se eles vivessem na China. O brasileiro não tem isso, né, não tem um bairro brasileiro, por exemplo, né, então tá espalhado brasileiro. Quando você vai em festa de amigos brasileiros, assim, sempre tem canadenses, pessoas de outros países, sempre tem, nunca é só brasileiro.
né? Então, assim, são pontos positivos dos brasileiros, tá? Que o pessoal comenta, sem contar que, né, muitas vezes quando o pessoal quer fazer um churrasco, chama o brasileiro, o churrasco brasileiro é bem visto, né? Entre outras coisas, a comida brasileira, né? Então, assim, em geral, o brasileiro no exterior se dá muito bem. Eu sempre digo, sempre conto uma história que aconteceu comigo, uma vez que eu estava chegando na Turquia, eu passei passei uns meses na Turquia também, que é um lugar totalmente diferente, né? Mas muito bom para se conhecer. Eu cheguei na fila da imigração, no policial federal ali que verifica o passaporte. Ele olhou o passaporte para mim e falou: "Você conhece o Alex?" Eu pensei, em inglês, ele falou bem, né? Eu falei: "Que Alex?" Ele falou: "O Alex do Curitiba." Eu, como assim? Ele estava falando de um jogador que jogava no Curitiba, né? E perguntou se eu conhecia, né? Eu falei: "Ah, o jogador, sim, sei quem é, tal." Por quê? Porque ele é fã de futebol e esse jogador estava jogando num time lá na Turquia na época e eles era o ídolo, entendeu? Então ele olhou, viu que eu era do Brasil e perguntou se eu conhecia. Então você vê, por quê? Porque o brasileiro é visto dessa forma no Brasil. É o futebol, tem as coisas boas assim, né? Que o pessoal se abre para gente, tá? Eu percebo que o pessoal se abre para os brasileiros geralmente, que não tem medo, porque sabe que brasileiro é assim de fácil convivência. E quando o brasileiro volta no exterior, volta do exterior para o Brasil, vai voltar mais experiente. Então, isso aqui é o quê? É, quando você voltar, como que você vai ser visto, né? Pelas empresas. O teu passe vai aumentar, viu? Porque você vai ser visto como uma pessoa experiente, você teve uma experiência fora, provavelmente você estava sozinho, então todo mundo sabe que passar ir para o exterior não é fácil. E você vai ser visto como proativo, como corajoso, porque você teve a iniciativa de fazer uma coisa diferente, ir a buscar algo mais, né? Automaticamente eles vão pensar que as empresas, né, vão já imaginar que você tem um alto nível de conhecimento, porque afinal você foi ter essa experiência fora do país, onde, né, outras coisas acontecem, né? Então, na área de tecnologia, digamos que você passou um tempo no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com certeza vai trazer muita coisa na bagagem, né, que as empresas do Brasil vão estar loucas para te contratar por causa disso, por conta disso. Né? Eles vão saber que você é flexível, né, mais até do que os outros brasileiros, que o brasileiro já é bastante flexível, né, por conta de tudo que você fez no exterior. Você vai conseguir empregos melhores no Brasil, tá? E você vai ser mais valorizado em geral no Brasil por conta dessa experiência, tá? E é o que eu percebo, é o que eu percebi na minha vida, né? Como a pessoa que vem do exterior é valorizada, tá? Então essa experiência, além dela trazer como assim, uma bagagem muito boa pessoalmente, né? Com todos aqueles pontos que eu comentei antes, que você se torna mais resiliente e tudo mais, profissionalmente você vai ser muito mais valorizado, tá? Você vai trazer ideias diferentes, porque às vezes no Brasil tem um jeito de trabalhar, você traz uma ideia diferente, né? Uma forma diferente de trabalhar que vai melhorar a produtividade daquela empresa, por exemplo, né? Então o teu currículo vai ser bastante enriquecido. E aí, só para comentar, né, dois pontos negativos, entre aspas, vamos dizer assim, do brasileiro no exterior, que eu até esqueci de comentar, que o pessoal sempre comenta comigo, o brasileiro não é pontual. Esse é um problema muito sério. Então, enfim, talvez a gente tenha que trabalhar isso aí um pouquinho. E brasileiro não é um direto no que fala, né? Você pode ver, né? A gente sempre dá uma enrolada mais, é natural, assim, do brasileiro. Né? E os alemães, por exemplo, são muito diretos, aí já é demais até, sabe? Então, assim, tem essas diferenças, né? Que o que eu falei é ruim entre aspas, porque não é necessariamente algo ruim. A pontualidade, vamos dizer assim, seria uma boa, né? Que os brasileiros fossem mais pontuais, mas enfim, no geral, o brasileiro é muito bem visto, tá? No Brasil, fora do Brasil e quando volta também. Rapidinho aqui, estamos nos últimos slides já, que a gente poderia abrir para algumas perguntas. Eu coloquei aqui um pouco como que é, então, para nós de TI na Europa, tá? Eu vou colocar alguns lugares que eu conheço, obviamente, tá? Então,
a Europa é um lugar com muitos países, muita diferença de um país para o outro, então é difícil você falar de forma geral, você tem que ver cada país, mas de uma forma geral, a Europa tem uma receptividade boa para estrangeiros, tá? A diversidade cultural ela é boa, mas cada país ela é boa em termos de Europa, né? Mas cada país ele não é tão diverso dentro dos países, vamos dizer assim, tá? Então ele, em termos de Europa, é diverso, sim, mas dentro de cada país, se está na Alemanha, você vai ver mais alemão mesmo, entendeu? Vai ter outros, vai, mas não tanto como no Canadá, por exemplo. O choque cultural na Europa é vamos dizer assim, há um pequeno choque cultural, porque a Europa é um pouco diferente para a gente em certos aspectos. Depende do país. Você vai para Portugal, não, é tudo igual. Mas se você vai para a Alemanha, aí sim. Você vai para a França, você vai para a Inglaterra, enfim, há um choque cultural, sim. O ritmo de trabalho na Europa não é tão acelerado como no Brasil, é bem tranquilo o ritmo lá. É das 9 às 5, geralmente, que o pessoal trabalha. E acabou o trabalho, não tem preocupação, mesmo pode estar a casa caindo. Direitos trabalhistas na Europa, em geral, é muito, muito bom, tá? Os trabalhadores têm muitos direitos lá. Eu posso falar pela Alemanha. A Alemanha, por exemplo, tem 28 dias úteis de férias, então, sem contar sábados e domingos. Então, isso dá praticamente 6 semanas de férias por ano. E a licença maternidade, se não me engano, é até 2 anos, tá? Enfim, entre outros. O custo de vida na Europa não é dos mais altos. Claro, vai depender de país para país, mas a minha experiência na Alemanha, principalmente, a Alemanha não é um país cujo custo de vida é alto comparado com os salários locais, né? Portugal já fica um pouco mais alto com os salários locais, mas em geral não é alto. Em geral, na Europa, não, o custo de vida não é tão alto. Em termos de imigração, é mais ou menos, vamos dizer assim, não é tão fácil como no Canadá ou como na Austrália, por exemplo. Tá? Mas existem os caminhos, tá? Depende de cada país. Na Alemanha, por exemplo, profissional de TI, para profissional de TI em geral é mais fácil imigração em qualquer lugar, tá? Então, na Alemanha é um lugar muito legal e não é difícil conseguir imigrar para lá, não, seja temporariamente ou permanente. Em termos de empresas de TI, a Europa é muito bom, tá? Tem muitas empresas de TI grandes lá, então não vai faltar oportunidade, e não só empresas de TI, mas empresas também, por exemplo, de automotivas, por exemplo, tem muitas, daí tem muito TI, né, envolvido, tá? Então não é só a empresa de TI, então mas o mercado de trabalho para TI é bem bom lá, digamos assim. Em termos de universidades, é bom também, claro, tem muitas universidades famosas, né, por lá e universidades boas. E se for para fazer, né, pós-graduação, aí depende de cada área, né, que você quer fazer, né? Na Alemanha mesmo, a parte tecnológica tem universidades excelentes, na Holanda, enfim, na Inglaterra tem universidades excelentes. Qualidade de vida é excelente, né? Não tem nem o que dizer. Eu coloquei ali 3 cidades de exemplo, né, que são boas para quem é do TI: Berlim, Londres e Lisboa, né? Entre outras. Eu não conheço todas as cidades, claro, mas a Europa é um lugar excelente para morar e para ter uma carreira profissional ou passar um tempo. É muito bom, eu recomendo. Canadá, eu recomendo obviamente também, né? Vocês podem ver onde fica Montreal, que é onde eu estou agora, tá? E no Canadá a receptividade é excelente aqui em geral, né? Com alguns porém, vamos dizer assim, né? Mas em geral é muito bom. A diversidade cultural é muito boa também, mas nas cidades maiores, né? Cidades menores acaba não sendo tanto. O choque cultural é menor, né? Então o brasileiro chega aqui e já está mais tranquilo, as coisas já são mais parecidas com o nosso jeito do Brasil. O ritmo de trabalho aqui não é tão rápido também como o Brasil, não é tão forçado, assim, digamos, como o Brasil, é mais tranquilo. Em termos de direitos trabalhistas aqui não é tão bom, né? O Brasil é melhor. O custo de vida aqui é alto, infelizmente. Tá? Em termos de imigração, existem muitas possibilidades, muitas possibilidades. É um dos países que mais tem possibilidades de imigração, então vale a pena dar uma olhada, tá? Apesar do clima, que não é fácil. Em termos de empresas de TI, tem muitas empresas boas, eu coloquei ali 3 estrelas porque fica mais centralizado em poucas cidades, tá? Então
pelo tamanho da população mesmo, acaba não tendo tantas empresas assim, mas tem muitas empresas boas, claro. Em termos de universidades, tem universidades boas, claro, mas também é a mesma coisa que as empresas, né? A quantidade é menor, então há menos possibilidades. E qualidade de vida é excelente, né? Eu posso dizer que não me arrependo nem um pouco. Toronto, Ottawa e Montreal são cidades que se destacam aí na parte de TI, principalmente. Tá? Ottawa é um lugar que tem muita empresa de TI, muita mesmo. Montreal tem muito na área de inteligência artificial. E, enfim, Toronto nem se fala, porque é o centro financeiro do Canadá, então tem muita coisa acontecendo lá. Estados Unidos, acho que é o que a gente mais acaba conhecendo. Né? A gente sabe que a receptividade lá nem sempre é tão boa, por conta de uma série de fatores. A diversidade cultural também não é tanto. Tem muito imigrante, mas acaba tendo muito bairrismo também, então não é. Isso eu digo pela minha experiência que eu de ter visto assim, né? Não tem um choque cultural muito grande, porque a gente está acostumado a assistir os filmes americanos e tal, tá? O ritmo de trabalho é mais acelerado, aí já é mais, né? Times money. Direito trabalhistas não tem muito direito, é bem complicado essa parte de direitos trabalhistas. Aí depende das empresas, né? Aí tem empresas que vai dar mais direitos ou não, mas nada assim garantido pelo governo. Custo de vida é médio, é mais barato que no Canadá em geral. Tá? Imigração não é fácil, tá? Você precisa de uma empresa te contratar para imigrar ou casar com alguém, enfim, vocês sabem como que é, né? Não é muito fácil migrar para os Estados Unidos, não, tá? E os programas deles até foram fechados, alguns programas recentes, enfim. O Canadá é bem mais fácil. Em termos de empresas de TI e universidades, não tenho o que falar, é excelente, né? Tem muita oportunidade. Em termos de qualidade de vida, vai depender muito do local, mas os Estados Unidos não é um país muito fácil, vamos dizer assim, né? Em termos de qualidade de vida. O Canadá é bem melhor. Os Estados Unidos tem muitos problemas, né? E, enfim, mas é um lugar ótimo também, eu gosto muito. Né? E ali algumas cidades que se destacam também. Eu coloquei aqui da Argentina, eu vou passar rapidamente, que o nosso tempo está passando, tá? Mas a Argentina é um lugar que eu tenho experiência também e eu gostei de trabalhar, mas a receptividade é muito boa, a imigração para nós é fácil, mas aí os outros quesitos acaba sendo um pouco mais complicado. Choque cultural não tem, porque é muito parecido com a gente, mas o pessoal de lá é muito bom e vale a pena considerar se for o caso de ficar mais perto do Brasil. Bom, a gente já pode acho que passar para perguntas. Eu fiz um faxinho rápido aqui, né? As perguntas. É fácil? Não. Como ter uma oportunidade? Esteja preparado. É assim que a oportunidade vai surgir. Ah, mas eu não tenho sorte na vida. O que eu faço? Bom, aquela história, né? Só ganha na loteria quem joga. Então, na verdade, o negócio é se planejar, se preparar e fazer acontecer, né? E não pensar em se tem sorte ou se não tem. É preciso falar inglês ou o idioma do país? Que foi muitas vezes eu recebo essa pergunta, por mais incrível que pareça. E aí eu falei, bom, depende. Se você pretende se comunicar, sim, é uma boa você falar o idioma, né? E falando sério, sim, aprenda o idioma. Qual o melhor país? Depende do que você vai estar buscando, tá? Então, cada país vai ter o seu melhor e o seu pior, digamos, dependendo daquilo que você estiver querendo profissionalmente e pessoalmente. Eu vou me adaptar e fazer amigos? É uma pergunta bem interessante, porque não é fácil. E aí, a questão vai ter que ter um esforço, tá? Para se adaptar, para fazer amigos, porque não vai acontecer naturalmente. Eu vou ficar rico, né? A gente pensa assim, eu vou para o exterior, eu vou ficar rico. Bom, pessoalmente sim, você vai ficar rico, tua vida vai se enriquecer muito, porque as experiências que você vai viver não tem preço. E para ganhar dinheiro, aí a questão é o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai aproveitar as oportunidades, vai estar preparado, e aí a gente cai naquela mesma conversa de sempre, né? Tem que se preparar e trabalhar e ir atrás. Vale a pena todo o esforço, porque é um esforço, tá? Desde a hora que você decide até a hora que você está lá e até a hora que você tem que decidir se vai voltar ou não para o Brasil, enfim. Vale a pena, todo esforço vai valer a pena, tá? A gente tem que estar aberto para tudo que vai acontecer, porque tudo vai ser aprendizado e tudo vai ser algo que vai fazer a gente crescer, pessoalmente, principalmente, né? E profissionalmente também. Isso vai fazer diferença na tua carreira, sem dúvida nenhuma.
E tem muita gente que fala assim, isso aí não é para mim. Bom, aí é você quem está se convencendo disso, né? Então, cada um é livre para buscar aquilo que quer, né? E é isso aí. Tá? Essa aqui é uma foto, então, aqui de Montreal, né? Eu quis colocar uma foto de Montreal no inverno para vocês verem. É bonito, é uma coisa diferente do Brasil, mas não é fácil, né? Mas, enfim, tem os seus prós e contras aí que você tem que pesar de cada país, tá? E eu coloquei ali, entre aspas, boa sorte, porque vocês sabem que não conto com a sorte, mas sim com dedicação e preparação de vocês, tá? E aí, se alguém quiser aí entrar em contato futuramente, tá aí meu e-mail, tá? E eu tô aberto para ajudar o que for possível. E é isso aí. Não sei se agora se o pessoal quer abrir para perguntas aí, se tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder aquilo que eu souber, né? Tem uma pergunta aqui, Marlon, do Heitor Augusto. Uhum. Poderia falar mais sobre mais como se aplica para jobs remotos no exterior? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Deixa eu achar aqui a tela. Tá. Bom, como que você vai se aplicar, né? Então eu vou falar uma experiência que eu tive. Por exemplo, ainda quando eu estava no Brasil, eu sempre segui, primeira coisa, né? Você tem que estar sempre seguindo ou acompanhando, né, o que está acontecendo no exterior em termos de blogs e canais do YouTube, Twitter, é legal também. Então eu segui alguém, não lembro, acho que era um blog, alguma coisa assim, um desenvolvedor, e ele anunciou uma vaga para a empresa que ele trabalhava, né? Eu simplesmente entrei nessa vaga e apliquei. É óbvio que você vai ter que ver os requisitos que ele vai pedir, né? Que eles vão pedir. Então, geralmente vai ter o problema do visto, tá? Que você vai ter que ver se a empresa está disposta a pagar, porque tem um custo e tem um tempo, né? Então, depende da tua área, né? Se você tem uma especialização que é muito importante para a empresa, que ela talvez não tem dificuldade de encontrar, vai ser mais fácil, tá? Nesse caso meu lá, eu não lembro agora os detalhes, mas eu apliquei para aquela vaga online, né? Tinha um formulário lá online, na própria empresa, e eles me chamaram para uma entrevista. Eu fiz uma entrevista, fiz mais de uma entrevista por telefone, na realidade, tá? E aí foi bem naquela época que deu aquela crise de 2008 e eles pararam todas as contratações bem no meio do processo, né? Eles falaram assim, a gente não vai dar continuidade, não é porque isso não passou, mas é porque realmente o negócio pegou. Então, assim, ó, acessar os sites, tá? Stack Overflow tem muitas opções, tem uma parte lá, uma seção de jobs, né? LinkedIn tem muito, tá? Quando eu estou no LinkedIn sempre aparece para mim ali empregos bem interessantes. E daí, como eu falei, se especializa em determinada área que você gosta, para que você seja relevante, e daí vai ser mais fácil. Porque para eles, o pessoal claro, é sempre mais fácil contratar alguém do local, que não tem a questão do visto, né? Da permissão de trabalho e tal. Tá? Mas se você for bom, se você tiver um currículo bom, você consegue sim, tá? Então, a experiência vai contar muito. Para quem está começando, eu acho que pode ser interessante, uma opção interessante é você conseguir um estágio, né, que seria um internship, tá? Então, é mais fácil de conseguir, porque daí os requisitos são menores, o visto de estudante é mais fácil de conseguir também. Estudante não, visto temporário de trabalho para esse tipo de trabalho é mais fácil de conseguir, geralmente, né? Ou até mesmo você fazer algum curso no exterior, por exemplo, inglês que seja, e aí você fazer meio período um curso e meio período você fazer um internship, por exemplo, numa empresa. Porque você tem que começar de algum lugar, né? Então, não é tão simples, tá? Como eu falei, não é fácil, vai precisar de pesquisa e assim, ó, saiba, eu quero ir para o Canadá. Já saiba o que você precisa de documentação, porque quando você falar com alguém lá do exterior, você fala, eu já sei que eu preciso disso, 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 já olhei, é assim, assado. Então, esteja preparado, tá? E pesquisa nos sites e tal, tá? LinkedIn, Stack Overflow. Aqui no Canadá tem um site chamado Workopolis, que tem muito emprego aqui do Canadá, tá? Enfim, e por aí vai. Não sei se eu respondi o suficiente, mas é por aí, tá?
Bom, o Lucas Rossi, ele pergunta, qual o mercado com relação aos freelancers no exterior? Tem tanta credibilidade? Olha, eu diria que sim, sabe? Tem sim. É uma boa opção para você começar a trabalhar com exteriores também. Eu mesmo já contratei freelancers, tá? Tanto de fora do Brasil como do Brasil. Estando aqui no Canadá, do Brasil, já contratei freelancers para fazer coisas. Então, eu vejo como uma boa opção, tá? Para quem é desenvolvedor, por exemplo, né? Coloca um perfil lá, tem vários sites, né? Tem o Workana, tem o Fiverr.com, tem o... agora não lembro mais outros, tá? Esses são os que eu usei, né? Enfim, mas vale a pena, viu? Eu tenho um amigo na Argentina que ele trabalhou muito tempo dessa forma e fez muita grana, viu? E depois ele foi contratado por uma empresa americana e está muito bem. Então, acho que é, acho que é uma boa, sim. Beleza. O Lucas Silva pergunta, você sabe dizer se o Canadá tem grandes vantagens sobre outros países na área de TI ou depende mais da área que escolhermos? Ah, na área de TI, ah, eu não diria que tem vantagens, tá? Tem boas oportunidades. Vai depender, você tem que pensar um pouco que tipo de, que você quer também, por exemplo, os Estados Unidos vai ter muito mais oportunidades, tá? Porque a empresa de TI nos Estados Unidos né, a maioria das empresas importantes vão estar nos Estados Unidos, tá? O número é absurdo. O Canadá é um país menor, mas tem empresas muito boas. Por exemplo, a região de Waterloo, que fica para lá de Toronto, um pouco perto de Toronto, meio longe daqui, uma universidade tecnológica lá muito importante, que é a Universidade de Waterloo. E lá é onde, por exemplo, era a sede, ou ainda é, não sei, do BlackBerry. Né? O BlackBerry mudou muito, né, no decorrer dos anos, mas é a sede do BlackBerry e outras empresas importantes de TI do Canadá, tá? Então, assim, em alguns aspectos, sim, tá? Vai ter vantagem. Por exemplo, aqui em Montreal é muito forte a questão da inteligência artificial. Então, seria um ponto a considerar também. Tá? Então, pode ter essas vantagens. A vantagem do Canadá é porque a qualidade de vida é muito boa, tá? É muito mais tranquilo você morar no Canadá do que nos Estados Unidos, eu diria. E daí, claro, né, com relação à Europa, a Europa você tem idiomas diferentes, então aí tem outras barreiras, digamos assim, tá? Pessoalmente, a minha escolha é o Canadá hoje, né? Então, não necessariamente tem vantagens em termos de TI, mas outros aspectos. Tá? Não sei se respondi, mas enfim, é aí por aí. Beleza. O Bernardo Guimarães, ele pergunta, Marlon, você acredita que para fazer uma experiência acadêmica no exterior é necessário que a língua já esteja afiada desde o começo ou não precisa ser fluente e vai pegando durante o período? Não precisa ser fluente, eu diria, tá? Para uma experiência acadêmica. Mas você vai ter que ter um certo nível, tá? O que acontece muitas vezes, você chega aqui, vai depender do teu acerto com o teu orientador que você encontrar no exterior, por exemplo. Então você acerta assim, ó, tem como eu fazer um curso de inglês durante 2 meses para dar uma afiada? Muitas vezes sim, eles vão permitir que sim, não tem problema. E tem universidades que, inclusive, isso já é previsto, se eu não me engano. Um tempo atrás, eu vi alguma universidade que você já tem essa opção de incluir isso no início, então você teria 2 meses de inglês, daí você começa o teu programa. Isso vai variar um pouco de programa para programa, tá? Eu recomendo você vir o mais preparado possível, tá? O mais preparado possível. Mas existe sim essa possibilidade, tá? De 2 ou 3 meses você conseguir estudar e daí é o mínimo que você precisa para poder entender as aulas, por exemplo, né? Então, não necessariamente que você precisa falar muito bem, né? Tá? Ok. O Henrique Vieira diz, me falaram que o francês para o Canadá é importante. Foi necessário para ti? Não foi necessário para mim. Por quê? O francês no Canadá, ele só é necessário na província do Quebec, tá? No resto do Canadá, não é necessário. Inclusive, vai ter lugares do Canadá que ninguém sabe falar francês. Aqui no Quebec, que é onde eu moro em Montreal. Montreal é uma cidade bem bilíngue. Então, aqui, eu, por exemplo, eu estou estudando francês ainda, para vocês terem uma ideia. Eu falo bem inglês, mas o francês eu estou estudando. Eu entendo uma coisa ou outra.
Mas para o meu dia a dia aqui não precisa do francês, tá? Agora, se você vem para o Quebec, no caso, né? E você quer ter uma experiência completa, aí eu recomendo que você aprenda o francês. Agora, você pode vir sem o francês, tá? E depois você estudar. Tá? O inglês ele vai ser mais importante, com certeza. Beleza. O Heitor faz uma pergunta de novo. Quais tecnologias são Uhum. usadas aí? Bom, é difícil de falar no geral, porque eu trabalho com certas tecnologias, tá? É, mas o que está muito em alta aqui, por exemplo, aqui em Montreal e também um pouco lá em Vancouver, até onde eu sei, tem muita na área de jogos, tá? Então, eu não sei dizer que tecnologias que é na área de jogos, tá? Mas tecnologias relacionadas para quem desenvolve para jogos. Aqui em Montreal tem algumas empresas importantes de jogos, como a Ubisoft, por exemplo, eles têm um estúdio aqui em Montreal, e aí vão ser tecnologias relacionadas, né? Aqui em Montreal também tem muito essa questão da inteligência artificial, então as tecnologias relacionadas à inteligência artificial vão ser importantes, né? Aqui, tá? Desenvolvimento web. Desenvolvimento web, na nossa empresa, a gente usa o Ruby on Rails, por exemplo, tá? Em termos de linguagem, né? Que é bem vista, vamos dizer assim, tá? Tem muitas oportunidades, mas não é o que mais tem oportunidades, não, né? O que mais vai ter oportunidades, por exemplo, vai ser a questão de JavaScript, ou de JS, provavelmente, né? Esses frameworks mais recentes, vamos dizer assim, tá? Nos Estados Unidos já vai ter uma diversidade bem maior, né? Porque daí tem algumas tendências dependendo do local e dependendo da empresa, tá? Mas, ó, tecnologias web, em geral, qualquer uma delas você vai ter emprego aqui, tá? Enfim, animação não é bem TI, né? Mas, enfim, é mais ou menos, mas tem muita animação aqui no Canadá, tá? Tanto aqui em Montreal como em Vancouver. É muito, e Toronto também, tá? Eu conheço pessoas que trabalham nessa área, então tem bastante nessa área de animação. Embora não seja TI por si só, mas, enfim. Bacana, muito importante saber disso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, o Nathan Bolso pergunta: Marlon, através de canais no YouTube sobre TI, ouvi dizer que Portugal é um país que tem muita inovação, startups. Não sei se você tem conhecimento disso ou se tem algum outro país na Europa que essa área de startups é boa para empregos. Olha, até onde eu sei, Portugal, sim, é um país bem interessante, tá? Para startups, tem muitos incentivos, inclusive é fácil para a pessoa ir morar lá. Então, muitas startups se decidem começar em Portugal porque conseguem o visto de residência facilmente, né? Basta você ter a empresa lá e mais algumas coisas. É fácil. Então, assim, por isso tem bastante lá. O custo lá é baixo, então acaba sendo interessante para as empresas se instalarem lá, além de que Portugal fica numa localização privilegiada, né? Porque fica perto, digamos assim, dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil, e fica perto de qualquer país da Europa, né? Então só fica longe da Ásia, claro. Mas é uma localização privilegiada, o clima é muito bom. Então, assim, eu considero Portugal um lugar bem interessante para startups, sabe? Tanto para conseguir emprego como para empreender lá. Em termos de emprego, eu diria que o único problema de Portugal é que os salários talvez não sejam muito altos, tá? Que como o custo é bem baixo mesmo, mas os salários também são baixos, tá? Então, se você quer um salário maior, aí, por exemplo, a Inglaterra é um lugar muito bom e a Alemanha também. A Alemanha tem salários bem interessantes e a Inglaterra até mais interessantes que na Alemanha, né? São os países que eu teria uma preferência, vamos dizer assim, tá? Outros países já não vou saber dizer, para falar a verdade, né? Eu sei que também tem muitas oportunidades no leste europeu, que são aqueles países, tipo a Ucrânia, enfim, para aqueles lados lá, sabe? Porque o custo é baixo, né? Então, o custo é baixo, a qualidade de vida é alta, então é um lugar que também às vezes vale a pena dar uma olhada, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza. Acho que a Ana gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho. Claro.
Então, Marlon, antes de trabalhar numa empresa internacional, você fez algum intercâmbio? Você acha que o intercâmbio é um fator essencial para quem quer construir uma carreira internacional? Eu acho que eu não fiz, tá? No meu caso, eu nunca fiz intercâmbio. Eu sempre foi o que eu quis, então, assim, e meus pais não tinham condições de pagar aquela coisa toda, né? Por isso que eu coloquei no primeiro slide lá, é um luxo para poucos? Não. É para quem quer se dedicar. Eu não tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas eu me preparei por conta, vamos dizer assim, tá? Então, eu estudei muito inglês, tá? Mas, assim, demais, assim, estudei, tá? Dediquei diariamente para o inglês, tá? Quando surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, aí foi fazendo contato, né? Surgiu a oportunidade, eu estava preparado com o inglês, então isso facilitou bastante, tá? Então, assim, não é uma coisa essencial, vamos dizer assim, tá? Você não precisa, mas se você tiver oportunidade e condições financeiras para isso, eu diria que é uma experiência interessante. Eu acho que o, o quanto antes você começar nesse processo, se é isso que você quer para a tua vida, é melhor, tá? Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer isso antes, com certeza eu teria aproveitado, tá? Então, embora não seja essencial, eu acho que pode fazer diferença, sim. Muito obrigada, Marlon. Bom, eu acredito que seja isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Se alguém quiser entrar em contato uma hora dessa também para conversar, trocar uma ideia, a minha vida é um pouco corrida, mas na medida do possível a gente pode trocar uma ideia, com certeza, se alguém tiver uma dúvida depois, tá? A gente tem empresa na área de TI também, então, inclusive a PUC é a nossa parceira a gente, né, quando a gente busca estagiários, por exemplo, é em Curitiba, tá? A gente tem estagiários da PUC, então, ficar livre aí para entrar em contato, trocar uma ideia, enfim, tá? Tranquilo. Bom, então beleza. Acho que vamos encerrar a palestra por aqui. E a gente agradece muito a você, Marlon, por dedicar esse tempo a passar esse teu conhecimento sobre a importância da experiência internacional, né? Claro. Não, obrigado pelo convite também, tá? É um prazer aí compartilhar um pouco, porque é uma coisa muito boa que eu tive na minha vida, essa oportunidade. É muito bom poder compartilhar e motivar um pouco o pessoal, apesar de não ser fácil, né? Mas dizer que vale a pena, tá? É uma coisa que vale a pena buscar e vai trazer muitos ganhos para nossa vida. Muito bacana. A gente agradece mesmo. Tá legal. Valeu, então. O Gabriel perguntou ali onde estará disponível a gravação. A gente só vai encerrar aqui a palestra, daí já em seguida a gente já manda o link da gravação, tá, Gabriel? Legal. Só mais um aviso aqui, que a PUC, ela tá fazendo uma campanha de doação. Eu vou passar o link aqui para vocês, aqui no chat. E daí eles falam para doar um valor simbólico de R$20. E caso você não é obrigado a doar R$20, mas caso você queira doar outros valores, tem a opção. Então, só de aviso. E eu acho que é isso. Agradeço a presença de Tá legal. todos. E um Valeu. bom dia. Tchau, tchau, então. Valeu, Marlon. Tchau, tchau.